Bem-vindos ao episódio de estreia do seu Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. Nós temos uma proposta muito clara de unir saúde física e mental, levando até vocês informações de relevância e qualidade para a tua vida, saúde e dia a dia. Eu sou o Dr. Marcial, médico do esporte e colaborador da Burnup, uma empresa que visa democratizar o acesso à informação sobre saúde mental e emocional para pessoas e empresas. Estamos em todas as plataformas e te convido para conhecer o nosso conteúdo burnup.life. E eu apresentei a Burnup para vocês porque o que motivou o início da empresa é justamente o que vamos falar no episódio de hoje. O burnout estima-se que ele acomete cerca de 30% da população no Brasil, mas será que esse número não é maior? E para ajudar a gente a entender melhor o que é o burnout, nesse nosso episódio de estreia, como prevenir, ter um diagnóstico precoce, eu recebo o Dr. Ricardo, ele que é médico e psiquiatra. Dr. Ricardo, muito obrigado por aceitar o convite. Conta pra gente, explica um pouquinho sobre a sua formação e por que você escolheu a psiquiatria. Legal. Marcial, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo contribuir com todos os nossos ouvintes e espectadores. Bem, eu me tornei psiquiatra porque eu achava, dentro da medicina, que eu gostava muito de como funcionava a questão da mente, o funcionamento das emoções e como isso interfere no comportamento das pessoas. Fiquei em dúvida uma época se eu poderia ser neurologista ou psiquiatra, que são especialidades irmãs, Sim. né, muito próximas. Mas a psiquiatria me ganhou e hoje eu faço com muito prazer, né? Bacana, parabéns pela escolha. Obrigado. E apresento a Camila, ela que é enfermeira. Lembra que eu falei para vocês sobre profissionais com alta demanda e alta pressão? A Camila ela é enfermeira, ela teve o diagnóstico de burnout e vai falar um pouquinho para nós sobre as experiências e vivências pessoais dela. Camila, muito obrigado por aceitar o convite. Conta um pouquinho da sua história, se apresenta para nós, por favor. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Meu nome é Camila, eu sou formada como enfermeira e pós-graduada em obstetrícia. Não faço mais parte, não tenho essa vivência hospitalar hoje, mas eu sempre falo que eu ainda continuo cuidando das pessoas, mas de uma outra forma. Então, hoje eu estou voltada para a estética e não faço mais, não faço mais parte da questão hospitalar, né? Então, hoje eu escolhi cuidar das pessoas, continuar cuidando das pessoas, mas de uma outra forma, que é cuidar da beleza, essa área da estética. Perfeito, muito obrigado então pela presença de vocês. Tenho certeza que o conteúdo vai ser muito importante e vai ajudar muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo. Doutor Ricardo, para começar, o que é o burnout e como ele é classificado pela OMS, Organização Mundial da Saúde? Olha, essa é uma pergunta interessante porque muitas pessoas confundem um pouquinho, né? O pessoal tem dito muito que burnout é uma doença, é um diagnóstico novo que foi criado na classificação internacional de doenças, a última versão a gente chama de CID-11, né? E na verdade não, ele já existia na classificação anterior e ele não é exatamente um transtorno mental. Ele é uma condição derivada do trabalho, né? Uma condição que surge quando a pessoa está submetida ao estresse crônico, não é? Num ambiente que pode ter um certo peso, uma certa hostilidade, que vai se alongando no tempo, e a pessoa se percebe esvaziada de energias, ela se percebe esgotada. Daí vem o nome burnout, né? Que na tradução mais do inglês para o português é algo como esgotamento mesmo. Tanto E físico quanto mental. tanto físico como mental. E isso impacta na queda do rendimento dela nas atividades de trabalho. Então, nas classificações internacionais, o burnout é uma condição do ambiente de trabalho que interfere na saúde mental. E existe qual que é a diferença entre o burnout, apesar de ser um termo mais novo, mais recente, inserido no meio a meio, acho que muito depois da pandemia também, qual a diferença entre o burnout, ansiedade e depressão e se eles podem vir juntos no mesmo momento na pessoa? Olha, eu diria que é como se o burnout fosse uma ponte que conduz para o caminho que pode desembocar na depressão ou na ansiedade. Eles não são a mesma coisa. O burnout, ele é aquele ambiente, como eu disse, hostil, complicado, tenso demais, que vai exigindo da pessoa no dia a dia e ao longo do tempo a pessoa pode desencadear um transtorno mental de fato, como depressão ou como ansiedade.
A ansiedade e a depressão são razoavelmente diferentes entre si, né? A ansiedade é uma condição de expectativa por algo que está por vir, que deixa o corpo e a mente no estado de alerta, né? A pessoa fica tensa, ela tem mudanças hormonais, então o nível de cortisol no organismo fica mais elevado e toda uma resposta orgânica ocorre em relação a isso. Também o sistema nervoso autônomo fica hiperativado, gerando respostas físicas, como vasoconstrição periférica. Então, na ansiedade, as pessoas ficam com mãos frias, porque a circulação do sangue nas extremidades já não é tão eficiente por causa da constrição dos vasos, a frequência cardíaca aumenta, a respiração fica mais superficial, e tudo isso é muito desconfortável. Mas a ansiedade, até certo ponto, ela tem uma função muito saudável. Porque a ansiedade é uma emoção que todos nós temos, até certo ponto, ela ajuda a pessoa a performar, até certo ponto. Porque a ansiedade incomoda. Ficar ansioso é incômodo, e é bom que seja assim. Porque a ansiedade impulsiona a pessoa a resolver o que está por vir. Mas, em psiquiatria, a gente conhece níveis de ansiedade que passam do ponto do saudável, que é a ansiedade patológica, né? E aí já merece tratamento. É uma ansiedade muito desproporcional, muito incômoda, que não cede, mesmo depois que uma situação é resolvida. A pessoa se torna uma ansiosa e de maneira muito insalubre. A depressão tem outras características, como baixa de energia, desânimo, tristeza, perda da capacidade de experimentar prazer das coisas, que é o que a gente chama de anedonia. Existe a perda das vontades. A visão do futuro se torna meio tensa, meio pessimista, e a pessoa entra num grau de sofrimento emocional, não momentâneo, que também seria algo razoável. Todo mundo fica triste, né? Sim, e sim. o psiquiatra sabe que tristeza existe na vida. Tem um time, já que você tocou no ponto aí do tempo, tem um time para falar entre depressão e o que é tristeza mesmo, de duração? Sim, assim, por convenção técnica, até 2 semanas de experiência de um estado emocional triste, desanimado, sem energia, pode ser considerado normal. De 2 semanas para frente, pode ser considerado sinal de depressão. Veja que não é uma fronteira extremamente nítida. E depende também da intensidade dos sintomas. Eventualmente, até se os sintomas forem muito intensos, até menos tempo do que 2 semanas já pode levantar suspeita de depressão, né? Ou, às vezes, sintomas não tão intensos podem ser diagnosticados como depressão por causa da extensão ao longo de semanas ou meses, que vai impactar na vida do dia a dia. Mas veja, então, que o burnout ele pode ser um iniciador de desconforto psíquico e físico, mas que inicia-se no ambiente de trabalho. O burnout, por critério, é uma condição de trabalho que pode levar a pessoa a desenvolver depressão ou ansiedade ou uma superposição das duas coisas. Podem viver bem próximos ali na mesma pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é algo muito interessante que você falou, quando comentou sobre alterações hormonais, você acabou citando o cortisol. Ele é muito esse hormônio do estresse, de luta, de fuga e um pouquinho de vigília também. E muitas vezes, quando há essa elevação do cortisol, também interfere na qualidade do sono. O que, para estes pacientes com o diagnóstico, esse estado de vigília, ou às vezes uma agitação à noite, não trazendo um sono de qualidade, traz toda uma perda do ciclo de sono e vigília, dormir e acordar bem, o que, obviamente, com certeza, acaba piorando os sinais e sintomas, né? Sem dúvida. Isso coloca a pessoa naquela situação até da gente pensar o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Porque a privação constante do sono piora estados emocionais de base. Então, uma pessoa que dorme, não dormir mal um dia ou outro, isso todo mundo supera, mas um estado de insônia instalado, onde a pessoa passa dias ou semanas dormindo muito mal, essa privação aumenta a incidência de sintomas de depressão e ansiedade. E se o sujeito já estava propenso a deprimir, ele piora. Piorando a depressão e a ansiedade, estes estados pioram o sono, que pioram a depressão, que pioram o sono, então aí está um ciclo montado, né? E muitas vezes ele tem sinal e sintoma no meio do sono, de acordar, às vezes, com o suor, por uma taquicardia. Sim, sim. O sono se torna muito mais superficial, muito mais agitado e menos eficiente, né? Eficiência do sono, a gente fala isso que é muito subjetivo. É o tanto que a pessoa, ao despertar, sente que que descansou reparador. De verdade. O famoso sono reparador. Né? Então, a pessoa pode dormir uma quantidade razoável, normal, mas a qualidade do sono é bem precária.
Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço em consulta minha? Se você acorda descansado. Exato. Fundamental. Porque independente do objetivo, passa muito pelo sono, você alcançar as respostas, o objetivo que você está buscando. Camila, e antes de ter o diagnóstico, você já tinha escutado falar sobre esse termo, que era o burnout ou não? Eu tive contato na faculdade, eu tive um semestre de psicologia, saúde mental, então eu aprendi sobre burnout na faculdade, mas eu só tive o contato em si, a vivência, quando eu comecei a trabalhar na área. Mas assim, eu terminei a faculdade em 2010, 2011, mais ou menos, mas não era tão falado sobre burnout. Eu Estava lá acredito, na grade, mas eu acredito que uns 6, 7 anos, então eu tive amigas que tiveram não só um, mas 2 burnouts, o terceiro também. É, teve casos na empresa onde eu trabalhava que a pessoa tirou a vida por causa do burnout, então aí veio a ansiedade e a depressão junto. Então, eu sabia do burnout, mas a vivência, tá ali em contato, foi agora de uns 5, 6 anos para cá. e na sua experiência pessoal, como que foi que você viveu? Como você acha que nasce o burnout? Na sua experiência pessoal mesmo, de onde ele vem? O que você acha que provoca o burnout? O burnout, ele nasce pelo acúmulo excessivo de estresse. Então, assim, igual o doutor falou, são momentos muito estressantes e se você não se olhar, não dar atenção para os sinais e sintomas que ele dá no início, se você não dá atenção para o que o seu corpo está falando, você vai chegar numa extrema exaustão. Então, eu comecei a sentir irritabilidade, um cansaço, que as pessoas falavam, é só descansar, mas, gente, vocês não estão entendendo, é um cansaço físico e mental que não dava para explicar. Insônia, eu acordava 2 da manhã, 3 da manhã, É o que a acordava gente acabou de várias. Na comentar. qualidade do sono, eu não tinha qualidade de sono. Irritabilidade, alteração de humor, então tudo isso influenciou. Então, meu corpo, ele falava, ele me dava sinais, alerta, e eu negligenciava, eu não dava atenção. Eu acredito que se eu desse atenção, eu não chegaria ao burnout. Mas o episódio de hoje é justamente para ajudar outras Sim, pessoas que com estão nos certeza. escutando, nos vendo. Por isso que é importante falar sobre as suas experiências pessoais. Obrigado, Camila. E, doutor, como reconhecer, então, já que a Camila tocou no assunto, esses primeiros sinais do burnout? Como as pessoas recebem esse diagnóstico e processam a informação? Olha, é delicado porque as pessoas, elas, ao perceberem os primeiros sinais de que elas não estão tão bem, elas tendem a negligenciar, como a Camila falou, mas não por uma questão proposital. Elas tendem a entender que aquilo é transitório, que é um momento, que é algo muito pontual, que pode ser uma fase, logo passa. E algumas pessoas, a depender do seu perfil de personalidade, elas são muito exigentes consigo próprias, né? Então elas querem mostrar performance, elas têm que dar conta. Não é uma opção não dar conta. Sim, com Então, certeza. né, elas colocam isso no campo da falha pessoal. E falhar pode ser um auto-julgamento muito cruel para certas pessoas, né? Elas não entendem que falha pode acontecer e todo mundo exposto a determinado tipo de estresse, na intensidade certa, pelo tempo certo, pode deflagrar o burnout. Então, as pessoas, quando têm o primeiro, vamos dizer, diagnóstico, né? Diagnóstico, normalmente, a gente usa a palavra mais direcionada para questões de saúde de fato. Mas vamos usar aqui, porque eu acho que encaixa, né? Quando o diagnóstico de burnout é feito, a pessoa normalmente se sente incompetente. É um sentimento de incompetência que ela nutre de si própria. Até porque ela está num ambiente de trabalho que muitas vezes tem colegas. E ela não sabe exatamente por que eu estou passando por isso e os meus colegas não. Sim, Eu sou mais fraco que os outros? Eu sou mais incompetente? Por que eu não tenho a fibra para aguentar? E é claro que cada indivíduo tem as suas questões. Porque eles gostam de ir se comparando, né? Competitividade até nisso. Sempre. E a pessoa, ela não sabe... Primeiro, a pessoa não sabe o que os outros estão passando na intimidade. Então, muitas pessoas podem estar passando por situações muito semelhantes, mas ninguém coloca isso na página do Instagram, né? Ninguém publica, estou sofrendo demais. Bom, alguns até fazem, né? Mas, em geral, as pessoas não saem anunciando suas questões mais íntimas, né? E essa coisa de esgotamento, de não estar performando, elas não saem espalhando. Então, muitas pessoas no mesmo ambiente podem passar por situações iguais ou parecidas e um não sabe que o outro está vivendo aquilo. Então, a pessoa se isola
numa ideia falsa de que é só ela o problema, né? Posso colocar uma Fica à observação? vontade. Você pode me corrigir, eu acho que as pessoas... Eu tenho um perfil de... Eu sou muito perfeccionista, então eu acredito... Eu nunca me via, assim, fazendo demais era ruim. Então, para mim era normal ficar sem comer, para mim era normal não beber água, para mim era normal passar de 12 horas de plantão. Então, o meu perfil... As pessoas que são perfeccionistas são mais susceptíveis a ter o burnout. Não sei se é isso, mais ou menos, não sei se Acho que você deve pode me aumentar corrigir. uma cobrança pessoal, mais ou menos Porque por aí, nunca tá né? bom, né? A gente tá sempre exigindo, sempre, nunca tá bom, e aí fica naquele ciclo de nunca tem fim, perfeccionista. Eu posso fazer mais, e aí chega num determinado momento que tá aí a perfeição, aonde que, né? Chega muita gente com essa característica também, vamos dizer assim, dessa personalidade, do perfeccionismo, de busca de sempre fazer o melhor. Você acha que isso também pode agravar o caso de burnout ou ajudar a aparecer? É uma faca de dois gumes, né? O perfeccionismo bem aplicado é como se fosse um medicamento. Na dose certa, o perfeccionismo impulsiona a pessoa. Ela vai fazer os trabalhos com dedicação, com eficiência, vai entregar bons resultados. Mas quando esse perfeccionismo se mostra excessivo, a pessoa tem um filtro pequeno para entender os limites, até quando ela já conseguiu entregar o melhor de si. Como a gente conversava antes, Camila, né? O perfeccionista muitas vezes tem uma margem muito elevada do que é o ideal. Então, mesmo que ele entregue o melhor de si, ele não se sente satisfeito. Então, ele precisa entregar mais. É uma cobrança excessiva de si mesmo. De onde vem isso? Isso pode vir da educação, de referenciais que a pessoa capturou ao longo da infância e adolescência. Enfim, a formação da personalidade do ser humano é muito complexa e multifatorial. Mas, sem dúvida, o perfeccionista ele vai tentar sempre ir além, mesmo quando ele já está no próprio limite, né? Até porque, para ele, a falha não é uma opção. Sim. Camila, foi muito bom esse tópico que você abordou. Obrigada. Bem interessante esse ponto do perfeccionismo mesmo. Eu acho que algumas pessoas vão se identificar. Sim. E o objetivo é esse mesmo. E como foi com você? Você disse que acabou negligenciando um pouquinho, mas os primeiros sinais e sintomas, mas quando, quais foram os sinais, ou aqueles primeiros que você realmente falou, não, tem algo errado, não está certo esse ponto aqui. O que foi? Na verdade, eu percebi, eu tava estranha. Tava não sei explicar, eu estava sentindo um negócio estranho e aí, no primeiro dia de férias, eu fui procurar um psiquiatra porque eu estava totalmente estressada, não tinha qualidade do sono e aí foi que eu recebi o diagnóstico. E aí eu falei para ele, como assim? Eu amo o que eu faço. Ele falou, pois é, você ama o que você faz. Você se doou muito e esqueceu de você mesmo. Então, o corpo falava. E eu não, como que eu falei, eu negligenciei. Eu não dei atenção porque o corpo estava me dizendo. E aí, irritabilidade, palpitação, alteração de humor, tremedeira nos olhos. E aí, o meu ápice foi que eu não queria entrar na empresa mais. Então, eu tive crise de choro e aí eu falei, não, alguma coisa está de errado. E eu cheguei no meu limite e eu falei, eu não consigo mais entrar na empresa, né? E aí, meu namorado, às vezes, tinha que me levar porque eu não conseguia dirigir. Então, a minha escolha foi sair da empresa, do local onde eu trabalhava. Que eu pensei que seria a conclusão, seria como que eu posso dizer? Seria uma Resolveria. saída. Isso, não. Então, o burnout, ele não chega de repente, ele não vai embora de repente. Então, eu pensei, saindo da empresa, eu vou melhorar. Só que não. E eu não procurei ajuda, eu pensei assim, eu vou melhorar sozinha. E aí piorei, depois de uns 3, 4 meses, foi aonde eu tive... Às 3 horas da manhã, eu acordava com taquicardia. Eu não sei se eu posso dizer que eu tive uma síndrome de pânico. Pode ser uma crise de pânico. Então, A síndrome de pânico é caracterizada por muitas crises de pânico repetidas e aleatórias. Talvez você tenha tido uma crise. A crise de pânico forma a síndrome do pânico, entende? eu tive crises de pânico, e de madrugada, e aí até procurei um cardiologista, ele falou, você não tem nada, todos os seus exames estão ótimos, você tem ansiedade. E aí o burnout me levou à ansiedade. Então, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado hoje. Bem pontuado. Quando você falou a questão de dirigir, eu ia perguntar justamente isso para o Ricardo. Se tem algum diagnóstico, alguma proximidade com o pânico.
Tem. A síndrome do pânico, ela está, vamos dizer, na ponta extrema dos transtornos ansiosos, né? É como se fosse um contínuo, onde uma pessoa ansiosa, ela começa a ter desconfortos físicos, né? Por causa daquilo que a gente falou. No momento de ansiedade natural, não estou falando de doença. Momentos ansiosos, o cortisol aumenta um pouco, o sistema nervoso autônomo simpático fica hiperativado, então isso significa que o sistema nervoso está fazendo a frequência cardíaca aumentar, vasoconstrição, tremores finos de extremidades, respiração acelerada. Bom, até aí, intensidade suportável. Conforme o grau de ansiedade vai se tornando mais intenso, esses sintomas vão se tornando mais incômodos. Numa crise de pânico, todos esses sinais físicos se tornam muito intensos, insuportáveis. A taquicardia é tão intensa, dá uma sensação de aperto no peito, a respiração fica mais superficial. O que é isso? A pessoa mal esquece, ela praticamente esquece de esvaziar o pulmão antes de enchê-lo de novo, então a respiração fica... É como se ela não fizesse para depois encher o pulmão. Então ela tem um sentimento de falta de ar, o tremor. Tudo isso em conjunto dá uma sensação que a pessoa está morrendo ou que ela está perdendo o controle. Então, esse critério da pessoa sentir que a morte está chegando ou que ela está para perder o controle mental sobre si mesma é característico de uma crise de pânico. Crises de pânico, como eu falei, podem começar a se repetir e não percorrer todo esse, vamos dizer, esses degraus da ansiedade. Não, ela pode iniciar já no máximo. No máximo. O que faz a pessoa sentir que está morrendo de repente. E quando essas crises se tornam aleatórias, acordar de madrugada com uma crise, sim, a pessoa está sentada vendo TV em casa e tem uma crise, está na rua indo para o trabalho e tem uma crise, enfim, aleatório, isso é síndrome do pânico. Então, quando a gente fala que o burnout pode levar a transtornos ansiosos, os transtornos ansiosos, na verdade, são um capítulo da saúde mental. Lá dentro tem o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, os transtornos fóbicos específicos. Depressão? A ansiedade mista com depressão. A depressão não está no capítulo exatamente das ansiedades. Tem um capítulo só de depressão. Perfeito. Mas existe a superposição, né? Transtornos depressivos ocorrem em conjunto com ansiedade em 50% dos casos. Metade das pessoas que têm depressão tem também ansiedade. Então, é uma comorbidade comum, né, infelizmente, mas tratável. Já adianto que tem saída. Ou seja, o diagnóstico também não é tão simples feito na primeira consulta, não é? Não. Precisa de uma anamnese muito bem feita. E como na área de saúde mental a gente tem pouca disponibilidade de exames complementares, então, diferente de uma área como ortopedia, por exemplo, onde uma radiografia... Faz um exame de imagem. Um exame de imagem ajuda demais o diagnóstico. A psiquiatria ainda não tem tantos recursos assim. Então, uma anamnese, né, que é a história clínica da pessoa, bem detalhada, é fundamental. A avaliação pessoal que o psiquiatra faz, a gente chama de exame do estado mental. E isso a gente usa uma base teórica que é a psicopatologia clínica. Então, numa avaliação em psiquiatria, a gente leva em conta o que a pessoa diz, mas a gente leva em conta um monte de coisa que não é dito, mas que a gente vai avaliando ali, no contato com a pessoa. Bom, tudo isso, somado ao que a pessoa nos refere, dá a ideia de um possível diagnóstico, né? Então, é complexo, sim, não vou dizer que não, e às vezes na primeira consulta a gente tem uma suspeita que vai se confirmando numa outra avaliação e assim vai. É tempo, paciência e conversa para um diagnóstico correto também, né? Exato. Às vezes, tempo e paciência é o que o paciente, às vezes, nesse caso... Não tem, porque quem sofre... Só quem sofre sabe o tamanho do seu próprio sofrimento, né? E quem sofre tem pressa de melhorar, né? Isso é totalmente compreensível. Mas a gente também conscientiza a pessoa de que ela está numa situação atípica que tem solução. Muitas vezes, só da pessoa identificar que o que ela tem é algo conhecido pela medicina, vamos dizer assim, não sou só eu que tenho isso, esse é um quadro conhecido? Sim. Então ela já se sente com uma questão identificada. E isso já diminui muito da angústia dela, de saber que ela pode ser abordada e tratada. Mas, mesmo assim, os sintomas permanecem. A importância do acolhimento do médico, do psiquiatra, do psicólogo para esse paciente e estabelecer uma boa relação com esse paciente. Né?
Sem isso, E a coisa e não as dá. pessoas, elas buscam ajuda, só que elas têm preconceito, eu falo por mim também, de buscar ajuda psiquiatra e aquela ideia de eu vou tomar remédio, vai ser a vida inteira. Então, talvez eu pensei, né, no caso, eu vou tentar me curar sozinha. E foi aí que não deu certo. Então, eu precisava realmente de um psiquiatra, de um acompanhamento. Eu tentei, porque eu tinha aquele preconceito. Eu não vou tomar remédio, eu não quero acompanhamento com psiquiatra. Eu vou tentar sozinha, e o tentar sozinha era sair do ambiente estressor. E não deu certo. Então, realmente, não é sozinha que você vai sair disso. Você precisa de uma ajuda profissional. E observar alguns sinais. Eu acho que a Camila falou algo que importante. Ela escolheu o primeiro dia de férias para procurar ajuda, né? Ricardo, a gente acha que o burnout ocorre somente no ambiente corporativo, empresas, e estamos vendo que não é bem assim. Temos a Camila, profissional de saúde, eu acho que teve vários casos com profissionais de saúde no pós-pandemia relacionados ao burnout, mas onde mais ele pode estar presente? Existe algum grupo de pessoas mais suscetíveis, corporativo, pessoas que trabalham na área da saúde? Fala um pouco mais para a gente sobre isso. Olha, o ambiente corporativo é onde nasceu a ideia do burnout, né? Então veio da observação desses profissionais que precisam de alta performance, né? Que tem que cumprir metas, prazos, e é um ambiente muito competitivo muitas vezes, não é? E dentro do mundo corporativo, você não pense que acontece só no pessoal de escalão baixo, não. Tem uns estudos mostrando da incidência de burnout entre CEOs de grandes empresas. Quer Sim, com dizer, certeza. eles têm muita carga de responsabilidade em cima de si, eles têm um desrespeito, vamos dizer assim, quanto à hora de parar de trabalhar. Então é muito comum CEOs que trabalham da hora que acordam até a hora que vai dormir, dormem menos, não faz fim de semana, é um caos, né? Mas fugindo um pouco do ambiente das grandes corporações, os profissionais de saúde estão muito expostos mesmo, né? Porque imagina um trabalho hospitalar, você lida também com pressões, com urgências, com a vida humana, né? Muitas vezes tem pressões que vêm tanto de chefia quanto de familiares de pacientes ou dos próprios pacientes. Enfim, é um ambiente que não há lugar para erro. Não há Não lugar para pode. erro. Como é que você vai errar no ambiente de saúde que você está lidando com um ser humano? Não há lugar para erro. Então, isso coloca você sempre num grau de ansiedade básico, alguns degraus acima do normal, né? E normalmente as demandas são muito grandes para pouco recurso, né? Também. Tem isso. Também, E o exatamente. abuso, né? Eu acho que assim tem muitas empresas que têm esse abuso não só de chefe, supervisora, e essa questão de não só, eu acho que não é o hospital ou é uma empresa específica que causa o burnout. Eu acho que é o ambiente que você tá. Talvez você possa me corrigir, mas é isso. O hospital é isso. Alta demanda e pouco recurso que a gente tinha, de fato. Mas essa você resumiu perfeitamente o que é um ambiente hospitalar típico. Você pode ter exceções, mas a regra é o que você falou mesmo. E outra categoria profissional que sofre demais com burnout são os professores. Os professores, principalmente da rede pública, mas também da rede particular, eles sofrem demais com isso. Por quê? Eles têm que, como você falou mais ou menos nos hospitais, né? Eles têm que dar conta de determinados resultados com pouco recurso, né? E muitas vezes eles se sentem muito ilhados, os professores. Por quê? É muito difícil você ter hoje em dia a parceria com os pais de alunos como era em outras épocas. Hoje em dia os pais parecem, claro que há exceções, eu estou generalizando, mas vamos dizer assim, é mais comum pais que olham o professor como um adversário, que está oprimindo o próprio filho. E o filho, a priori, é inocente. E, então, isso é muito comum. E o professor vai ficando ilhado. Se fosse um caso, mas imagina você ter uma sala com 30 alunos, 40 alunos, com esse clima instalado onde é você contra todos. Modo de dizer, estou exagerando só para ter retórica, né? Mas é mais ou menos essa ideia. Aí esse professor pode buscar apoio nas instâncias superiores, um diretor, por exemplo. Mas os diretores, às vezes, estão tão envolvidos com uma parte mais burocrática que eles estão sempre em reuniões, eles estão sempre na coordenação de ensino, etc. E o professor vai ficando meio ilhado ali. Então, é uma categoria que, olha, realmente sofre com burnout, viu? Nossa, muito bem pontuado. Eu acho que isso já vem muito do que está acontecendo com as famílias, na verdade. Porque muitas vezes, mais uma vez, como você falou,
Não é... Estou generalizando? Posso. Óbvio que tem as exceções, mas muitas vezes acontece de pais jogarem toda a responsabilidade de educar e ensinar não apenas as coisas da escola, que óbvio é o que a escola faz, mas coisas do dia a dia para a criança que seria o trabalho dos pais fazerem. E isso tá acontecendo justamente isso que você falou. Às vezes a criança ou o adolescente está no meio, de um lado a escola, o professor, e de outro, num jogo de empurra-empurra, os pais. Sim. Então, muito bem pontuado isso. Não tinha parado para pensar exatamente sobre essa classe. Os professores estão sofrendo e a gente vê isso Muito. em reportagens, em redes sociais, o que anda acontecendo nas escolas. Exato. E rede pública é um pouquinho mais complexo ainda, né? Bem mais. Camila, e você acabou falando que trocou dentro da tua área, mas qual foi a sua sensação quando você voltou a trabalhar? Como você se sentiu e como as pessoas ao seu redor te trataram e como isso foi importante para você? Eu não voltei, né, para o ambiente hospitalar. Eu achava que sair seria, né, Eu vou voltar à área que resolve. sim, mas não, como eu falei, eu não ia sair sozinha. E eu falei, saindo da empresa eu vou conseguir melhorar, mas não foi isso. Então, eu busquei uma outra área. Continuo cuidando das pessoas, mas hoje eu estou voltada para estética. Então, eu sou minha chefe, sou eu que organizo, sou eu que tomo conta, então tá um ambiente mais agradável. E assim, eu preciso me controlar, né? Até que ponto? Então, hoje, como eu trabalho com clientes, qual o número de clientes é favorável para eu atender em um dia? Então, é isso. O meu sim hoje é o sim para ele ou é o sim para mim? Até que ponto esse sim que eu vou dar para cliente é para mim ou é para ele? Então, tudo isso você tem que estar sempre em alta vigilância para não ter o segundo ou terceiro burnout. É um trabalho de inteligência Com emocional e certeza. vigilância, como você falou, que é Com certeza. contínuo, né? Você sempre tá atento em tudo que você vai fazer. E se eu puder fazer uma observação, Camila, você ressaltou já mais de uma vez assim, porque eu saí de lá achando que eu ia melhorar, né? Saí daquela empresa achando que ia resolver tudo e acabou não resolvendo. Mas esse é um movimento que não é de todo errado, porque às vezes ajuda. Às vezes, quando não é possível sair, a pessoa tem que tentar resolver ali dentro do próprio ambiente de trabalho. Mas por que às vezes ajuda? Veja, existe um instinto base de vários seres vivos, que é um instinto de autopreservação. O ser humano também tem isso, mas vários animais têm. Do que eu estou falando? Imagina um cachorrinho na rua, um cachorro solto na rua. Toda vez que ele vai naquela esquina, ele leva pedradas, as pessoas jogam pedra nele, toda vez. E toda vez que ele vai na outra esquina, ele ganha carinhos e biscoitos. Instintivamente, ele se esquiva de onde ele sente dor, sofrimento, e se aproxima de onde ele se sente melhor. Então, se esquivar, sair daquilo que produz dor e sofrimento é um instinto muito básico de autopreservação, de saúde física e mental. Então, a princípio, não é um erro em si você perceber que um certo ambiente te faz mal e você tentar se esquivar dele. É claro que o ser humano tem muitas camadas de complexidade psíquica em cima desse instinto base. Tem que se avaliar a situação prática. Às vezes, a empresa pode mudar algum detalhe que torne o ambiente mais acolhedor ou mais satisfatório para o trabalho. Mas às vezes não. Às vezes o esquema, a estrutura é tão montada, é tão consolidada e há tanto tempo assim, que um funcionário que não está bem ajustado, às vezes ele acaba saindo mesmo. No tratamento, a gente acaba abordando também as partes pessoais do indivíduo. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem. Do que a gente faz para talvez modificar a leitura que aquela pessoa faz de determinadas interações, o peso que ela atribui sobre os julgamentos que ela recebe dentro do trabalho ou que ela acha que recebe, porque todos esses elementos vão conduzindo ela para o esgotamento, né? Mas existem alguns fatores que não são tão, vamos dizer, subjetivos. Tem fatores externos, como você tem um prazo de 1 semana para me entregar isso aí, só que é um trabalho que se gastaria 20 dias. Mas você vai fazer em 1 semana, por exemplo. Sim. Aí você começa a extrapolar horário, trabalha de madrugada, aquela coisa, né? Enfim. Mas, a priori, não é um erro tão profundo se afastar. Que para mim foi uma possível. frustração eu estudar por tanto tempo e uma profissão que eu gosto ter que sair por
Negligência, eu acho que sim, porque eu poderia ter ouvido o meu corpo, os sinais que meu corpo, porque eu acho que os sinais são mensagens, são de que algo errado está acontecendo. Então, eu não fui... Essa questão de frustração, eu estudei, eu amo do que eu faço, mas a melhor escolha, eu acredito, naquela época, e eu acredito até hoje, que foi me afastar do ambiente estressor. Às vezes, Camila, você agiu da melhor forma que você podia com as ferramentas que você tinha naquele momento. Sim. Né? Depois que passa a questão, fica fácil a gente reavaliar o passado e, eu devia ter feito isso, eu devia ter agido assim, porque depois que passou, eu digo que é como ser engenheiro de obra pronta. Depois que a obra está pronta, qualquer um chega para criticar, dizer, olha, aqui não devia ser assim, essa janela devia ser lá. Mas na hora que não tinha nada e você ergueu do nada uma solução, sabe, você fez o melhor na época. Então, pega leve com você, a cobrança, com a sua autocobrança, você E agiu a tua como dava. experiência, o que você está falando hoje, você está ajudando um monte de gente. Exato. Autocobrança, com certeza. Bom, quem passa por burnout é porque a cabeça está cheia e esse é o nome dessa nossa sessão, cabeça cheia. Vou receber uma pergunta de fora, preste atenção porque essa dúvida pode ser a sua dúvida também ou a dúvida de alguém que está próximo a você e a resposta pode ser a solução e a maneira de te ajudar. Oi, meu nome é Mara e eu gostaria de saber, quando a gente já teve um burnout, como que a gente faz, o que a gente precisa fazer para evitar uma recaída. Obrigada. Bom, essa é uma questão muito importante, Ricardo. Existe recaída? Tem um outro caso de burnout? Pode acontecer. Se os motivos causadores não forem modificados, tanto os motivos externos quanto internos. O que eu quero dizer? Motivos externos, o ambiente de trabalho. Quer dizer, o tipo de demanda que é colocado sobre aquela pessoa pode realmente ser algo excessivo. Vamos dizer, missões e trabalhos absurdos para prazos muito curtos. Aí isso faz com que a pessoa estenda demais sua hora de trabalho, mesmo depois que já devia ter encerrado, invadindo a vida pessoal, né? Então, se certo costume de trabalho persiste, é possível que o burnout aconteça de novo. E razões internas, que eu quero dizer, são essas questões mais relacionadas ao perfeccionismo que a gente começou falando hoje, questões relacionadas à autocobrança, dificuldade de comunicação, eventualmente. Às vezes a pessoa se sente tão inibida dentro de uma organização maior do que ela só se cala e vai levando aquilo, ao invés de repente, chegar e conversar. Nem sempre... Olha, vou falar uma coisa que as pessoas vão ficar chocadas, mas nem sempre o chefe é um monstro. Existem exceções. Eventualmente, o chefe pode ser acolhedor e falar, não, vem aqui, vamos ver, eu não sabia. Eventualmente, um cargo de chefia, a pessoa está lá delegando, crente que está todo mundo absorvendo bem as demandas. Então, comunique, fale, né? Uma boa comunicação pode mudar o cenário e diminuir a chance de recaída, mas existe chance de recaída se a pessoa não foi tratada adequadamente psicologicamente para mudar certas crenças estruturais que a pessoa desenvolveu sobre si, sobre as relações. Isso pode ser modificado. E se ela não modificou e o ambiente de trabalho é igual, então provavelmente os mesmos ingredientes vão resultar no mesmo bolo. E às vezes tem muita gente que tem essa personalidade de ficar calado, de evitar a conversa, a discussão, e quando vê, vai segurando uma determinada situação até o momento que, bum, aí tem aquela explosão. Ela tem colapsa. Dificuldade de diálogo, né? De falar o não. Não, para mim não dá. E aí vai deixando, quando você vai ver, você chega num ponto que... E tem um parênteses que eu queria falar, a gente estava comentando outra hora, assim, quando a gente fala de ambiente de trabalho, eu quero destacar que existe o trabalho em si, a função do trabalho, que pode ser muito pesada, muita demanda, prazos, metas, isso em si já é um problema, a carga horária, ok. E tem outro lado do trabalho que é o convívio interpessoal. O convívio entre pessoas no trabalho também pode ser um grande problema. Aí nessa chave eu coloco assédio moral, que eventualmente tem chefias que não têm a mão para lidar com pessoas, que misturam questões pessoais, a ver com inveja, a ver com não gostar da pessoa por motivos que não tem nada a ver com a performance profissional. E até pares também. Colegas de trabalho que podem fazer fofoca, que podem ficar fazendo julgamentos, deixando aquela pessoa excluída.
né? Crônico, como se fosse um bullying no ambiente de trabalho. E tudo isso é trabalho. O trabalho tem a questão laboral em si, mas tem todo um ambiente que contamina o resultado final. Vou compartilhar um caso que aconteceu comigo no meu ambiente onde eu trabalhava. Eu estava de plantão e estava em 2 andares. E aí eu recebo a ligação da minha chefe falando que que eu precisava descer na sala para conversar urgentemente comigo. Eu falei, agora não dá porque a demanda está muito alta. E aí, depois de uns 20, 15 minutos eu desci e ela falou assim, eu não aguento mais o dono do hospital me ligar para falar do seu uniforme. Eu quero que... Aí ela pegou minha blusa e viu a etiqueta e falou assim, que número que é? Tava lá 38. Ela falou assim, você vai mudar para 42. Aí ela falou, e quando você pegar o uniforme, você vai me trazer aqui para mostrar que você realmente trocou do 38 para o 42. E aí, quando eu troquei, estava muito largo. Eu até ia trabalhar com aqueles pregadores de roupa aqui para... Então, assim, é um abuso totalmente. O problema comigo era mais algo pessoal dela ali, que ela estava projetando em mim, do que realmente o trabalho em si. É exatamente o caso onde o trabalho não era uma tinha, questão, sim. mas algo pessoal dela, que ela não tinha bem resolvido, alguma insegurança, uma questão de autoestima, ela acabou projetando para você com um comportamento de raiva, de controle excessivo, e foi criando um inferninho na sua vida. Sim, com certeza. Multiplica isso por semanas e meses e você tem um burnout. Anos, Né? com certeza. Bom, vamos entrar num ponto agora bem atual, Camila. As redes sociais. Como elas influenciaram, de alguma forma, para você no teu quadro de burnout, seja positivamente ou negativamente? Teve influência ali de rede, de posts, de vídeos? E como foi essa sua relação com as redes sociais? Interferiu negativamente, completamente. Considerando que o WhatsApp é uma rede social. Instagram eu não tinha tempo, mas considerando que o WhatsApp é uma rede social, isso interferiu muito negativo, porque o WhatsApp era um meio de comunicação da empresa. Então, eu trabalhava 12 por 36 e a gente recebia mensagens, o hospital não para, né? Então, eram 24 horas. Então, eu não conseguia desconectar do hospital. Então, eu estava lá no meu dia de folga e eu recebia mensagem. Eu recebi ligações 6 horas da manhã no meu dia de folga. E aí, eu atendia porque eu achava que eu tinha deixado alguma coisa para trás e não era nada. Então, assim, interferiu muito. Hoje, eu não tenho pavor de grupo porque... eu não gosto, porque me remete à lembrança disso. Então, considerando que o WhatsApp é uma rede social, interferiu muito, sim, negativamente na minha vida, na época do hospital, sim, com certeza. Nossa, eu vou até comentar algo, por exemplo, já que você mencionou a rede, essa especificamente da comunicação, uma coisa que eu não faço mais é colocar ele no computador. Mas facilita a vida para o envio Não. de documento. Eu falo, essa é uma premissa básica que quando eu quis mudar um pouquinho todo o meu comportamento em relação ao trabalho, eu falo, no computador eu não coloco mais ele. Já basta no Com celular para certeza, ficar ali celular. mexendo, dificulta a vida. Tudo bem, mas é algo meu, foi uma escolha minha, porque aquilo para mim pesava na minha cabeça. Você vê como tem soluções práticas que, se você vai mudando um detalhe, outro detalhe, no conjunto a sua vida pode ficar muito mais suportável e o trabalho pesar menos, embora existam as mesmas demandas, né? E uma coisa sobre redes sociais que pode agravar não só o estado de burnout, mas outros transtornos mentais e emocionais, é a falsa impressão de que está todo mundo muito bem e só eu estou aqui na lama. Né? Então, redes sociais são vitrines, né? Por exemplo, Instagram, Facebook, etc. São vitrines onde as pessoas costumam filtrar e colocar os seus melhores momentos. E você se compara. E você se compara naturalmente e você percebe, puxa, só eu estou aqui na porcaria, só eu estou aqui afundado nessa angústia, com a minha vida desmoronando, eu tenho que sair do emprego e agora eu estou aqui. Fulano viajando toda hora. E o outro viajando toda hora, o outro colocando o diploma que ganhou não sei aonde, o outro ganhou o prêmio não sei do quê, tudo lá. E só eu assim. É óbvio que isso é uma avaliação distorcida, porque as redes sociais são distorcidas. E a questão estética e filtro em rede social afeta muita gente. É impressionante. Ah, sim, faço ideia. Ricardo, como você entende que o burnout afeta as empresas em relação ao afastamento, essas questões de trabalho? E como as empresas podem ajudar os colaboradores nessa situação? Medidas preventivas, por exemplo, o que pode ser feito? Olha, o burnout afasta mesmo as pessoas, porque, como eu falei, no momento inicial do burnout, a pessoa já vai decaindo de produtividade. Só que ela se exige, né? Ela não vai decair a produtividade e achar que está tudo bem.
Então, ela começa a se exigir e isso pode conduzir a sintomas superpostos de ansiedade, como a gente falou, de depressão e algo do tipo. Então, pode chegar num ponto que a pessoa não tem mais condição e precisa se afastar para se cuidar, se recuperar, tratar. Dá para tratar, quero deixar isso claro. Isso é tratável. No âmbito, vamos dizer, interno, né? Interno do sujeito, né? Psíquico, emocional. Agora, o tratamento no âmbito externo cabe ao ambiente de trabalho ser melhorado. Então, se as empresas darem bastante atenção para a cultura da empresa, para o ambiente mais favorável, para poder ter vias de comunicação, de ouvir o que os funcionários estão passando e sentindo. Como eu falei, tem alguns funcionários, pessoas que são mais fechadas e que não chegam para falar, olha, tá demais, tá pesado demais. Tem uma dificuldade de dialogar, né? Tem uma dificuldade de dialogar porque as pessoas são diferentes. Algumas são mais fechadas, outras são mais abertas. Então, buscar ativamente, né, quando a empresa tem uma busca ativa sobre a qualidade de vida no trabalho que os funcionários estão tendo e proporcionar períodos de pausa, tentar ao máximo não demandar coisas que estendam além do período de trabalho em si, e a pessoa conseguir dividir bem vida pessoal e vida de trabalho, isso ajuda muito. E pensando em estratégias de prevenção para a empresa, você já escutou falar sobre alguma estratégia específica que alguma empresa X ou Y fez e você falou sobre hobby, lazer, algo que fosse prazeroso para os funcionários, para os colaboradores, que você achou interessante esse tipo de estratégia? Olha, tem empresas japonesas, automobilísticas, que fazem pausa para os funcionários fazerem alongamento, ginástica. É uma pausa para respirar, sim, oxigenar um pouco, descarregar um pouco de tensões, não é? Tem outras empresas americanas que elas têm metas em resultado, mas não necessariamente aquela coisa engessada de você sentar, trabalhar. Então, a pessoa tem mais autonomia de horário de entrar, de horário de sair, desde que ela entregue o que se propõe. Lógico, né? A empresa também tem que viver. E também muitas empresas têm setores de ombudsman, né, que são aqueles setores de autocrítica. Eles fazem avaliações 360 graus, que são avaliações onde o funcionário avalia o chefe avalia o outro, os colegas se autoavaliam de maneira anônima, e isso pode ser usado para modificação de relações. Aí os setores de RH, muitas vezes, né, são compostos por psicólogos especializados e que podem abordar, né, essas pessoas e para mudarem comportamentos, saber demandar, não é? E tudo isso, no conjunto, acaba sendo chances de melhora para o clima de trabalho nas empresas. Perfeito. Muito bem pontuado, Ricardo. Obrigado. Imagina. Camila, depois do burnout, a vida, você já comentou um pouquinho sobre isso, passa a ser um estado aí de constante vigilância, de pensamentos e sintomas. Você percebe isso? E como você vence e luta essa batalha todo dia aí dessa preocupação talvez excessiva? Você fica mais ansiosa? Total. Ou está mais tranquila quanto a isso? Já dominou isso? Não, ansiedade total. Eu acho que é importante a gente reconhecer o momento que excede e é total minha responsabilidade, meu dever e eu pegar mais leve, desacelerar para eu poder continuar. E ter prioridades na vida, colocar o que é prioridade para você e pilares, né? O que é inegociável ou não. Então, por exemplo, igual eu falei anteriormente, o sim você está dando para outra pessoa é um sim para você? Você quer dar um sim ou é só para agradar? Então, eu acho que isso é um ponto importante, mas a ansiedade hoje, com certeza, faz parte. Perfeito. Tem muita gente que tem aquela dificuldade também de dizer o não, né? Isso. Eu tenho facilidade, mas mesmo assim, eu tenho facilidade de dizer não. E engraçado porque, por exemplo, algo inegociável para mim era fazer plantão noturno. E eu fiz um plantão noturno, eu falei, vou tentar. E não deu certo. E aí, ela falou, vem outros plantões, eu fui em outros plantões. Quando eu falei o meu primeiro não, eu falei, hoje não dá. Porque você não colabora. Mas porque você, quando a gente precisa de você, você não tá ali. Então, assim, até que ponto, né? Falei, mas eu já falei tantos sims. Quando dá, realmente, eu tava ali. Mas o meu primeiro não, eu já ouvi uma crítica de que eu não colaboro, que eu não ajudo a empresa, que eles não podem contar comigo. Eu vou falar algo pessoal meu. Eu sempre fui o cara com a dificuldade de falar o não. Mas quando eu disse o primeiro, eu vou te falar, foi libertador. Foi libertador. Foi uma paz interior. Uma paz, assim, eu falei, eu consigo certeza, isso também. Porque, no fundo, também é uma luta
interna minha. Cada um tem a tua. A minha certeza. dificuldade era esta. E hoje está tranquilo. Tem pessoas que Hoje eu venci essa guerra. Tem pessoas que têm dificuldade de falar não porque elas são muito projetivas, assim. O que eu quero dizer? Elas supõem, né, elas têm um conceito próprio que elas jogam no outro, que se o outro receber ou não, ele vai ficar magoado, ele vai ficar bravo, vai ficar decepcionado. Sempre querendo agradar o outro, né? Isso acabava com a minha Só cabeça. que nem sempre isso é verdade. Muitas pessoas estão... Elas sabem que a gente faz uma proposta, é uma proposta. Pelo menos pessoas saudáveis sabem que uma proposta pode ter uma aceitação ou uma recusa. Sim, com certeza. Né? Inclusive no ambiente de trabalho. Né? Essa seria uma relação saudável. Só que daí derivam as relações não saudáveis, que é quando eu te faço uma proposta e a sua única opção é aceitar. E aí, quando você não aceita, eu vou criticar, vou te julgar e etc. Se quem está recebendo a proposta, você no caso, não quer decepcionar nunca ninguém, pronto, é uma mistura perfeita para dar errado, né? Porque você vai se submeter a tarefas e cargas horárias que você não estava disposta, sem conseguir se colocar contra, e a outra pessoa que propôs, na verdade, não foi uma proposta, foi uma imposição disfarçada. Sim. Então, é óbvio que isso dá errado, né? Então, a gente se esquece um pouco, coloca a empresa em primeiro lugar e sempre está falando sim. E eu acho que a pessoa que tem dificuldade para falar não, ela tem... Você pode me corrigir, mas ela tem aquela, não vergonha, mas não quer mostrar vulnerabilidade, pode ser, dessa questão em si. Vontade de toda hora mostrar uma proatividade, que está ali para tudo, é pau para toda obra. Isso, a questão de autoestima, né? Se eu sou bom, eu dou conta de tudo. Ai, né? isso. Então, se eu recusar, é porque, na verdade, eu não sou tão competente assim. Com certeza. Camila, e que estratégias você encontrou para equilibrar tanto saúde física e mental com as suas responsabilidades de trabalho? Eu sei que você treina bastante, a prática de exercício existe na tua vida há muito tempo, mas teve impacto isto na tua recuperação, nesse se sentir melhor, o exercício ou alguma outra estratégia que você usou? A atividade física é um antidepressivo, né? Com certeza. E não fico sem ele me ajudou muito, apesar de que, assim, o que aconteceu comigo foi na pandemia, então eu treinava na pandemia, então isso me ajudou muito. Não fiquei com aquela vontade, eu não quero treinar. Sim, eu treinava porque era o meu momento, então eu não podia deixar o que me dava prazer, que era treinar, de lado. Mas eu defini meus pilares, então o que é negociável e inegociável. Eu estabeleço o limite e com certeza ajuda profissional. Então, tem gente aí que tem preconceito, como eu já falei, mas não pode ficar sem. Eu acho que isso equipe multidisciplinar ajuda bastante. O que eu acho impressionante, como está saindo muito estudo agora comprovando, nesses últimos anos, a importância do exercício sobre ansiedade, depressão, enfim, sobre a saúde mental em si. Com certeza, eu não fico sem. Isso que o Marcelo colocou é altamente já documentado, né? A atividade física ela é sempre recomendada no tratamento de ansiedade, depressão, prevenção do burnout, inclusive de um ponto de vista não tão intuitivo, porque assim, intuitivamente as pessoas pensam, fazer ginástica é bom, porque eu me distraio, eu vou lá e descarrego uma energia, tudo isso é verdade. Mas também, quando você faz exercícios, né, sobretudo os que exigem carga muscular, você libera uma substância, né, dos músculos, um tipo de proteína chamada irisina. A irisina, ela se difunde pelo sangue e atinge o sistema nervoso central. No cérebro, a irisina tem uma ação neurotrófica positiva. Então, ela melhora, vamos dizer, em última análise, estados emocionais desconfortáveis, diminui a ansiedade, diminui os estados depressivos, melhora a performance cognitiva. Então, está recomendado demais a atividade física. Atua ali fortemente na plasticidade neuronal. Então... Tem alguns exercícios que podem aumentar a ansiedade? Por exemplo, eu faço crossfit, e o crossfit é um exercício de alta intensidade. Isso pode ser favorável para a ansiedade ali ou não? É como eu vou lidar com isso? Não, Camila, nenhum exercício aumenta a ansiedade. Se a pessoa sente que a ansiedade está ficando aumentada pelo exercício, ela tem que fazer uma análise de como ela faz a leitura do exercício. Se ela é muito competitiva e ela quer performar cada vez mais, então ela vai se colocando metas. Então, ir se exercitar, na verdade, é uma superação em cima da outra. Então, quando ela não consegue atingir aquela meta de peso ou de frequência ou de número de pontos, se for um esporte de quadra,
aí ela vai transformando o esporte dela, a atividade física, em algo que ela tem que performar de novo. Sim. Quer dizer, ela replica aquele universo de demandas do trabalho no ambiente de esporte. Acho que aí entra a história do perfeccionismo, na verdade. porque Ela quando vai eu buscar isso em qualquer lugar. qualquer esporte. porque quando eu procurei ajuda, ele falou, você faz crossfit, então tenta mudar algo para algo mais calmo, uma yoga, enfim. E não é Mas meu sabe que caso. para adultos jovens fala-se muito bem sobre a musculação. Isso que eu digo quando fala-se muito bem é relacionado a comprovações científicas. Sim. Então, por exemplo, o exercício resistido com peso, pegar peso, fala-se muito bem, isso no caso dos estudos científicos, na função para adultos jovens, na prevenção e inclusive como uma terapia associada ao tratamento de depressão e da ansiedade. Outros exercícios também, eu tenho lido bastante sobre o Tai Chi Chuan, mas, na verdade, o que ele faz também? É muito um controle da respiração, né? Eles não são abordagens excludentes, né? O exercício de carga, musculação, o exercício de alta demanda, como corrida, tem uma função. Agora, também existe espaço ao lado para atividades que são mais, vamos dizer, tranquilizadoras, né? Práticas meditativas, práticas de mindfulness, yoga, que tem um misto ali, yoga, né? De uma questão meditativa com habilidades físicas, Sim. de alongamento, etc. Tem espaço para tudo e tudo isso é bem documentado, é bem registrado. Então, como tudo, tem pessoas que vão ter como se fossem medicamentos. Algumas pessoas vão ter melhores respostas a um tipo de abordagem mais tranquila, outras vão preferir alguma coisa um pouco mais intensa. O resultado também depende de quem faz, né? De quem pratica. O organismo não responde igual aos estímulos. Isso para ninguém, nem mesmo medicamentos é igual para todo mundo. Já que a gente está entrando nesse ponto, então, sobre as abordagens terapêuticas, quais são as opções mais eficazes no tratamento do burnout? Medicamentos como antidepressivos ou ansiolíticos são comumente indicados, ou psicoterapia é o tratamento inicial de escolha? Fala um pouquinho sobre essas abordagens, por favor, Ricardo. Olha, geralmente a psicoterapia é sempre recomendada. Sempre recomendada. Geralmente as abordagens cognitivo-comportamentais, mas não só, existem vários tipos de psicoterapia que podem contribuir e elas, por si, vão analisar algumas crenças limitantes que a pessoa pode ter, alguns pensamentos pré-estabelecidos que são deflagrados automaticamente quando a pessoa está no ambiente de trabalho. Ela abre a possibilidade de analisar novas opções de comportamento e que vão até contra a estrutura base de como a pessoa funciona. Porque, se vocês pararem para pensar, todo dia quando a gente acorda, a gente não planeja como a gente vai ser. A gente simplesmente é. Né? Você não encarna um personagem todo dia. Você é o que você é, para o bem e para o mal. Então você vai tendo comportamentos quase que automáticos e nas interações pessoais e nas interações de trabalho que podem ser melhorados, mas você pode mal perceber que você está replicando, às vezes, padrões que não são saudáveis. Então a psicoterapia vai muito nesse lado, é extremamente útil. Mas nem sempre ela dá conta. Principalmente quando você já tem superposição de sintomas de ansiedade e depressão, medicamentos são úteis, não é? E os medicamentos utilizados, a gente tem uma vasta gama de opções. São medicamentos seguros, são medicamentos que são usados por um lapso de tempo. Tem pessoas que acham que não, eu vou tomar remédio pela vida inteira, vou ficar viciado, vou ficar lesado, vou ficar goiaba das ideias. Lento, né? Lento, e tudo isso é uma fantasia. Por quê? Desde que o médico vai avaliar o perfil do paciente, ele vai fazer algumas escolhas terapêuticas para que a pessoa apenas melhore. E melhorar em medicina significa devolver a pessoa para a sua condição original. Não é produzir um novo estado mental fake. Do tipo, eu vou tomar um remédio e vou ficar super feliz. Isso é simplesmente simplista, isso é falso, não é verdade. Mas isso vem quando fizeram a primeira pílula. Que ela pegou aquele apelido de pílula da felicidade. Na época do Prozac, fluoxetina. Exatamente. Foi capa da Veja, pílula da felicidade, né? Mas isso é uma leitura caricata. O que esses tratamentos fazem, né? A gente utiliza alguns tipos, né? Eu não vou ficar listando tudo aqui, mas os vários tipos podem ser úteis porque uma pessoa se adapta melhor a um tipo de medicação e outra não. Mas tem outras opções. Mas o que todas têm em comum é que elas têm que remitir a pessoa dos seus sintomas, devolvendo ela para a sensação de bem-estar que ela tinha antes de deflagrar o quadro clínico. É simplesmente a pessoa poder sentir de novo o mundo como ele é.
reagindo aos estímulos de maneira proporcional e saudável, quer sejam estímulos positivos ou negativos. A pessoa pode ficar triste, que tomar remédio não é para a pessoa ficar alegre todo dia, Sim. é só para a pessoa Ninguém é sentir... assim. Ninguém é assim. E o remédio tem a ideia de puxar a pessoa de volta para o que ela é, não produzir um terceiro estado onde ela fica falsamente empolgada, feliz, apesar da casa estar pegando fogo. Isso Não faz nem sentido. não é isso. Bom, pode ser impressão minha, mas eu acho que muita gente também carrega essa impressão. O termo burnout, o esgotamento físico, mental, começou a ser muito usado no período aí quando começou a pandemia. Seja por home office, seja por lockdown, as pessoas mais em casa, mais trancadas, toda essa preocupação. O Brasil foi um dos países que mais abandonou a prática do exercício físico durante o período do lockdown. Isso gera um ambiente completamente, obviamente é o que a gente está falando, desfavorável. E de lá para cá, o nome, o burnout, se popularizou bastante, mas aumentaram mesmo o número de casos. Ou isso está acontecendo porque está se falando mais nisso nas redes sociais, em vídeos, em stories, gente falando nisso toda hora. O que você acha disso, Ricardo? Olha, tem um quê de autossugestão, né? Toda vez que se fala muito de um tema, as pessoas começam a se autodiagnosticar. Eu tenho uma experiência na clínica que eu tenho, onde uma época a gente colocou folhetos explicativos de uma doença chamada transtorno afetivo bipolar. A gente colocou folhetos explicativos na sala de espera. Todo mundo falou que tinha. Exato. As É pessoas igual chegavam e TDAH, falavam... né? Todo mundo Igual tem TDAH. Todo tem mundo agora. tem. Hoje em dia tá tipo uma epidemia, né? Deve ter um vírus aí. Aí as pessoas veem aquilo, elas se identificam, só que elas não têm noção que às vezes um determinado sintoma ele tem que ter uma profundidade, uma duração, uma interferência na vida de saúde mental de fato. Então, não dá para se autodiagnosticar. E com isso, falando muito de burnout, muitas pessoas falam, não, eu devo ter burnout, eu devo ter burnout. Às vezes não é. Mas, de fato, na pandemia teve um aumento significativo. Foi relevante. Por quê? As pessoas, ao trabalhar em casa, elas perdiam totalmente a fronteira dos limites de horário. E com o medo da demissão, porque muitas empresas tiveram que fazer enxugamento lá dos funcionários, elas queriam performar muito. Full time. Exato, elas queriam performar para mostrar, eu sou indispensável. E o medo da demissão começou a tomar conta, as pessoas começaram a ficar meio apavoradas e errar na mão da quantidade de trabalho. Então, o home office, né, o regime de trabalho em casa, naquela época pelo menos, começou a ser uma questão que voltou, né, o feitiço voltou contra o feiticeiro. As pessoas começaram a piorar a qualidade de vida e ainda há situações adjacentes, como o medo da pandemia em si, do vírus, sobretudo nas fases iniciais, onde as pessoas não sabiam no que ia dar, quando não tinha nem vacina nem nada, era um cenário de terror. Então o burnout aumentou junto com as adjacências de ansiedade e depressão. Também, né? Aumentou Porque as demais. pessoas iam trabalhar e aí se via já em casa, 24 horas em casa trabalhando. Exatamente. Isolada, distante Isolada de de pessoas todo queridas, mundo, não sim. via mais amigos, assim, pessoalmente no Não tete. tinha mais socialização. Né? Exato, exato. E, Ricardo, para quem está ouvindo a gente agora e acha que ligou um sinal aí de alerta, um sinal amarelo e pode estar em burnout, o que você diria que é o primeiro passo para essa pessoa tomar? O que a pessoa pode começar a fazer agora? Agora, tá na dúvida se existe um processo de burnout, conversa com um profissional. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, ou o seu médico de confiança de outras áreas. Mas se abra totalmente, não filtre. Fala como você se sente, como você era e como você está. Abra tudo e responda as perguntas com toda a sinceridade do mundo que esse profissional fizer, né? Sem filtros, o profissional médico ou psicólogo ele tem que garantir ali aquele sigilo, então não fica filtrando. Não vou falar isso pro doutor, senão ele vai me julgar. Não vai julgar. Ele vai só te ajudar a identificar se existe de fato uma questão dessa se instalando, né? Essa é a melhor questão. Você pode até também, se você tem figuras na família, pessoas próximas, de amizade, pessoas que são confiáveis, fala sobre isso. Veja se a pessoa vai perceber que você está realmente meio esquisito nos últimos tempos. Né? Que você está diferente, você está meio mal-humorado, meio fechado. Se afastando, meio né? distanciado, Isso. meio prostrado, você está esquisito. Então, começou a desconfiar, busque se abrir com alguém. Né? E vá atrás de soluções. Como a gente falou, até aqui tem soluções. Né?
Perfeito. O objetivo era exatamente esse: informar, mas ao mesmo tempo estabelecer, falar, mostrar que existe o preconceito, às vezes não querer procurar o profissional e a gente tentar limar isso em prol da ajuda dessa pessoa. Isso aí. Perfeito. Esse é o momento que vamos fazer a sessão sinapse, um bate-bola rápido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. São 4, na verdade, e vocês me respondem com 1, 2 palavras, um jogo rápido mesmo de bate-bola. O que é o burnout para você, Ricardo? Esgotamento. O que é o A burnout? ausência de si mesmo. E quem acaba de receber o diagnóstico de burnout precisa mais de... Autocompreensão. Apoio. Show. Um ato simples e diário que contribui para a sua saúde mental é... Atividade física. Atividade física e qualidade do sono. Gabaritaram tudo, até eu vou responder. Exercício físico. Quando você pensa em saúde mental e emocional, qual a primeira palavra que vem à tua cabeça? Puxa, como eu trabalho com isso, a coisa fica mais difícil de responder. Mas eu diria um equilíbrio. Perfeito. Qualidade de vida. Saúde mental e emocional e tudo que contribui para a sua, esse é o nosso foco. Te convido para conhecer as nossas redes sociais no @burnup.life. Espero ter contribuído com informações de relevância para diagnóstico, tratamento e prevenção do burnout. Nos vemos no próximo episódio.